E a gente vê claramente um exemplo disso aqui. Mas o que que acontece na prática, né, na matemática em si? É, bem, o que acontece, como você pode ver aqui, é que quando ele passa por um meio transparente, a luz ela se propaga naturalmente ali, né? Enquanto no meio translúcido, ela fica um pouco, vamos dizer assim, torta, né? E no meio opaco, ela não chega nem a, de fato, passar, beleza? A ideia é essa. Beleza. O mesmo acontece com reflexões, né? Quando a gente fala que a gente está se olhando no espelho, a gente fala que a gente está olhando um reflexo nosso. Só que tem muitas superfícies que fazem reflexos, né? Acontece que nem sempre o reflexo é tão bom quanto um espelho. Às vezes o reflexo é meio zoado. Por exemplo, quando a gente está olhando num rio da vida, assim, numa água, nosso reflexo. Por quê? Porque os raios, eles não sofrem uma reflexão homogênea no que está acontecendo nessa figura aqui, né? Que é uma reflexão não homogênea, a gente chama de difusa, né? Difusa porque ela não é regular. É o contrário de regular, difuso. Muito bem. Então, como você pode ver, né? Tem bastante coisas que não são exatamente, é, vamos dizer assim, contas para fazer, né? E não tem problema nenhum. É só saber que existe o conceito e pronto, né? Muito bem. Vou falar aqui de cores, sominha de cores, não preciso ficar falando isso aí. É claro que existe uma lógica das cores aqui, mas eu acho que o que é mais importante é você, num primeiro momento, entender que o branco é a soma de todas as cores. Isso eu acho que é o mais relevante, assim, no primeiro momento. Precisam ficar falando isso. Eu ainda não vi nada de cor, não, professor. Maravilha. Pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô vendo no que você me enviou aqui, tá falando mais aquela parada ali dos meios de transmissão da luz, de propagação da luz que eu falei. Que mais? Ô, caralho, abre aqui. É, falou uma coisa nada a ver de ano-luz aqui, a gente precisa entender direito esse negócio de ano-luz no momento. É, vamos ver, refração. Daí aqui a coisa começa a ficar um pouco mais matemática quando fala de refração da luz. Ah, foi essa parte que o professor pegou. Mas nas luzes ele só colocou só pra falar a luz, sobre a velocidade, como que funciona, tudo. Aham. É que a refração da luz é um negócio que a gente vai estudar bastante aí no segundo ano. Então é bom ficar esperto. Então vamos lá. Ó, tá acontecendo uma coisa bem legal aqui, e é a tal da câmera escura. O que é a câmera escura? É uma espécie de televisão das antigas, né? Você tinha uma imagem, ou melhor, você tinha um buraquinho. Obviamente, a luz das coisas passa por esse buraquinho e ela é projetada ali na parede da caixa, vamos dizer assim. Ah, bem, um dia você pode tentar fazer esse experimento, é bem interessante, porque como você pode ver, digamos que você estivesse projetando, sei lá, qualquer objeto que seja aqui. A parte de cima fica para baixo, a parte de baixo fica para cima. Por quê? Porque, como a gente já conversou, os raios de luz se propagam em linha reta, tá vendo? Então, eles passam aqui no ox, seria, vamos dizer assim, um buraquinho na caixa, e a imagem vai aparecer aqui embaixo. É como se fosse um processo de cinema mesmo, sabe? Ah, muito bem. Obviamente, né, tal qual no cinema,
as figuras não ficam do mesmo tamanho. E aqui a gente consegue, então, encontrar uma relação entre esses tamanhos e as distâncias, tanto do objeto até a caixa, quanto da parede da caixa aqui, por onde entra a luz, até a outra parede da caixa. Muito bem. Bem, é isso. Ele vai falar aqui um pouco de reversibilidade da luz. Bem, é que isso aqui é tão óbvio que a gente não precisa nem conversar, né? Obviamente, o que está acontecendo aqui é que a luz vai se propagando em linha reta, mas quando ela encontra um lugar para bater e refletir, veja que isso acontece, né? Mantendo uma simetria de ângulo aqui. Todos os ângulos são iguais aqui, né? A luz não vai voltar sozinha, vamos dizer assim. Ela não voltaria aqui na mesma linha, né? Ela vai do C para o B, ela não voltaria para o C, vamos dizer assim. Ela continua andando até o A. Muito bem. Aqui, por exemplo, às vezes a luz ela atravessa meios, né? Ela passa da água aqui, alguma coisa do gênero, por exemplo, entra aqui, reflete e vai. Muito bem. Depois desse blá 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 aí, vamos falar de uma coisa que é realmente interessante fazer essa conta aqui. Esse tipo de exercício os professores são tarados para pôr em prova. Toda a prova dessa matéria, os professores colocam um exercício como esse. O nome dessa matéria que nós estamos estudando é ótica geométrica. Então significa que vai ter que saber bastante coisa de geometria. Em especial, seno, cosseno, tangente, essas coisas assim. Em especial, seno. Vamos lá, então. O observador nota que o edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros. Legal, o cara foi lá, mediu com uma régua a sombra que o prédio faz, mediu 30. Maravilha. No instante em que uma haste vertical de 50 centímetros de altura, está aqui, projeta no solo uma sombra de 0,8 metros. Então, o mesmo Sol, né, que fez essa sombra de 30 metros, foi o Sol que fez essa sombra pro palitinho aqui de 0,80 metros. Beleza? Tudo bem até aí? Beleza, professor. Uhum. Beleza. Então a pergunta que surge é qual é o tamanho do prédio, né? Isso parece um pouco esquisito, mas é que a luz solar tem a mesma inclinação, tanto no prédio quanto no palito, né? E se a gente tiver um pouco aqui de mentalidade matemática, a gente consegue ver claramente um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Como a luz tem a mesma inclinação, então a gente está falando de triângulos congruentes, né? Triângulos semelhantes, que têm mesmas proporcionalidades, certo? Então, se eles têm mesmas proporcionalidades, nós podemos fazer uma série de contas que relaciona seus tamanhos. Nós podemos dizer que a altura do prédio está para a altura do palito, da mesma forma que a sombra do prédio está para a sombra do palito. Sim, o professor, Diga. tipo assim, isso aí eu já vi, tipo, ano passado. Isso aí eu fiz umas provas bastante ano passado. Não tem, tipo, um exercício que pareça com, tipo, que precisa usar o que eu te mandei? Que é um índice de refração absoluta e aquele índice de refração relativa? Tá bom, cara. Quer pular isso aí, a gente pula. Faz parte da matéria, hein? Acho que você está com muita pressa para uma primeira semana de aula. Vamos Tipo lá. assim, isso aí eu tive ano passado inteiro, né, professor? Tu Tipo, já estudou luz, essas coisas ano passado? já, eu estudei refração, espelho côncavo, espelho convexo, aí tinha que fazer espelho reto também, aí tinha que fazer regra de três, tudo, que é a regra Beleza. de semelhança de triângulo. Maravilha. Vamos ver se a gente acha aqui a refração. Pulamos? Como assim? Deixa eu achar aqui.
O que teu professor está cobrando lá é refração, lei de Snell. Então eu vou procurar isso aqui. Imagens, espelho, espelho esférico, refração, aqui mesmo. 283. Opa, sou rápido. Você se depara com os fenômenos de refração o tempo todo. Como, por exemplo, quando a gente olha para uma moeda que sabe que está no fundo de um copo, mas ela parece estar um pouco mais para cima. Ou quando a gente coloca um lápis num copo, né, parece que ele está quebrado, alguma coisa esquisita acontece com ele, assim. Esse é o fenômeno de refração, que na prática é, quando a luz passa de um meio para o outro, ela muda o comportamento dela, ela muda como ela se move, não é mesmo? Isso a gente vê claramente com lasers e coisas do gênero. A luz bate no meio aqui, uma parte é refletida, note que a reflexão é igual que eu estava mostrando agora há pouco, né? Mantém-se a mesma inclinação, mas uma parte é refratada, entra no meio. A forma que ela entra no meio e características de ângulo, né, resumidamente, tem a ver principalmente com o índice de refração do meio. Também tem a ver com o ângulo, né, com como ela entra. O ângulo que ela entra vai ter a ver com o ângulo que ela sai, óbvio. E também, vamos dizer assim, o índice de refração dos meios, que é basicamente do que o meio é feito. Muito bem. Então ele está dando alguns exemplos aqui, veja só. Quando a gente vai fazer esse tipo de problema, o esquema é o seguinte: a gente vai colocar uma reta vertical, de modo geral pontilhada, exatamente no ponto que a luz incide de um meio para o outro, né? A gente chama de raio incidente. A luz, ela está aqui no ar e ela encontra a separação dos meios aqui, né? Que na prática é água. Então ela bate na água e entra. Aqui, quando a gente está estudando refração, a gente, de modo geral, não coloca o raio que foi refletido. Mas a gente sabe que sempre vai ser refletido. E sempre do mesmo jeito, com aquela simetria de ângulo. Mas uma parte, ela é refratada. E, de novo, né? Os ângulos que vão aparecer nas contas são sempre os ângulos associados a essa reta normal. Claro, pode ser que num problema específico, ele não deu o ângulo aqui com a normal, mas você, para fazer as contas, usar as fórmulas dessa matéria, vai ter que sempre encontrar o ângulo que o raio faz com a normal, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. São esses ângulos que aparecem na equação lei de Snell, que é uma equação que envolve seno, que nós logo vamos ver, ok? É muito importante que você tenha isso em mente. Muito bem. Daí aqui ele dá o contexto do que é o índice de refração. Isso não importa muito, tá? Mas sim, o índice de refração é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio específico. Mas, de modo geral, a gente não usa isso nas contas, a menos que peçam, né? Ou que informem. Eles já vão nos dar especificamente o valor do N, de modo geral. E esse valor de N, ele é sempre maior que 1, ok? No vácuo ele é 1, e no ar também, de modo geral, porque o vácuo e o ar têm praticamente o mesmo índice de refração. Muito bem. Blá, 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 vamos ver aqui. Não quero falar de velocidade, isso aqui é tosqueira. Quero falar de conta. Ó, aqui as coisas começaram a ficar mais interessantes, ó. Esse vai ser um esquema que você vai ver com muita frequência. Luz incidida, luz refratada, assim que a gente chama. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Essa é a reta normal, que é sempre perpendicular ao meio. Muito bem. Daí ele vai falar um monte de coisa aqui. O que importa é essa equação. Recomendo que você já anote ela. Na verdade, eu recomendo que você faça o seguinte. Tenha em mãos aí, né, nas suas anotações esse desenho, que vai ser o que eu vou te enviar aqui no Zap.
E essa equação, que é resumidamente essa equação que você vai ter que trabalhar. O resto é resto, parceiro. Então vamos ver o que rolou aqui. Tá, só para deixar um pouco claro o que é essa equação, né? Ela é o que parece ser. O índice de refração do meio 1, e normalmente é o meio incidente, onde a luz começa o movimento dela, vezes o seno do ângulo de incidência, que você pode olhar lá na figura que eu tive aí no WhatsApp, vai ser igual a o índice de refração do meio que a luz entra, ela refrata, né? Vezes o seno do ângulo refratado, que é aquele Rzinho lá da imagem que eu tive aí. Agora, vamos dar um exemplo. Então, como tu percebeu, né, vai ter bastante senos, aí tem que saber lidar com senos. Um raio luminoso, ao passar de um meio A, que é o de cima, para o meio B, forma com a normal a superfície de separação ângulos respectivamente iguais a 30 e a 60. Olha só o que aconteceu, cara. Quero que tu fique esperto para que na hora da prova tu já faça analogias. Nesse exemplo, a luz, ela estava, vamos dizer assim, mais coladinha com a normal. Estava mais pertinho da normal aqui. Essa reta normal. Depois que ela refratou, o ângulo aumentou, ficou mais longe da normal. Né? Veja como aumentou aqui. Quando isso acontece, é porque o índice de refração do meio que ela refratou é menor do que do meio que ela começou. Quanto maior for o índice de refração, mais a luz é puxada para perto da normal. Só pensar desse jeito. O índice de refração é forte, puxa. Né? Puxa para perto da normal. Beleza? Uma analogia para você lembrar dessas situações. Muito bem. Claro, falando assim, né? Cadê a conta? Vamos fazer a conta. Daí ele fala aqui, ó, o meio B é o ar, com índice de refração absoluta é 1. Legal, como eu falei, o ar é 1, igual ao vácuo. E no qual a luz se propaga com velocidade, bem, isso aqui a gente já sabe. Determine o índice de refração do meio A e a velocidade da luz nesse meio. Então, ele já deu os ângulos e deu o índice de refração de onde entrou. E agora quer saber o índice de refração de onde saiu, que é o NB. Vamos procurar. Não, ele deu o NB, né? Olha o que ele falou aqui. O meio B é o ar. Desculpa, ele está procurando o A. Ele deu o valor do B. E quer saber o valor do A. Me confundiu o que ele tinha dado. A coisa é, a gente joga esses valores na equação. Então, o NA eu estou procurando, não sei. O seno de I, que é o seno do incidente, é o seno de 30, que é meio. NB ele falou que é 1. E o seno 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso está tudo no enunciado. Aqui tu tem que fazer uma matemática de bar, né? Muito simples, vai dar raiz de 3. Corta esse 2 com esse 2, só dá raiz de 3. Ou seja, o NA é raiz de 3. Beleza? Então, raiz de 3 é mais ou menos 1,7, né? Então, como eu havia dito, o valor desses n's aqui é sempre maior ou igual a 1. E raiz de 3 é maior ou igual a 1. É maior que 1. Daí, para achar a velocidade da luz, que, de novo, é uma coisa que eu não vejo o professor de física cobrar com muita frequência, mas caso você queira, é simplesmente pegar o valor do índice de refração, colocar aqui, colocar a velocidade da luz aqui, e a velocidade que você está procurando aqui. Ok? Daí resolver a continha e pronto. Tranquilo demais da conta. Já que é tranquilo demais da conta, agora eu vou fazer um. Depois eu te pedir fazer um parecido. Vamos lá. Um raio luminoso que se propaga no ar atinge a superfície livre de um líquido em repouso, segundo um ângulo de incidência de 60 graus. Lembre-se, esse ângulo é o ângulo que ele faz com a normal. Então, se é 60 graus com a normal, vamos dizer assim é 45, né? Porque tá bem na metade. 60. Mais ou menos 60 aqui.
Sabendo que o ângulo de refração correspondente vale 30 graus, então 45, pela mesma lógica, 30 graus é mais apertadinho, é mais pertinho do que o 60. Afinal de contas, é um ângulo menor. Determine o índice de refração desse líquido. Ele estava se propagando no ar. Então, eu posso chamar aqui de Na igual a 1. Já sabemos que o índice de refração no ar vale 1. E ele quer saber quem é o Nb, cara do segundo meio. A lei de Snell nos diz que Na seno I é igual a Nb seno R. Vai ficar 1 seno de 60 igual a NB que eu estou procurando. Seno de 30. Vou pôr na fórmula, né? Então vai ficar seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, igual ao NB que eu estou procurando. Seno de 30 é meio. Corta, corta. NB de novo, raiz de 3. Beleza? Deve ser por estar se perguntando, tá, mas qual que é a unidade desse índice de refração aí? Não tem unidade, tá? É uma grandeza física sem unidade, o que é muito raro, mas acontece às vezes. Muito bem, entonces, vamos ver se você consegue se virar com esta aqui, meu caro. Eu vou fazer o seguinte. Tá aqui o enunciado. Eu vou mandar para você esse livro. Não conte para ninguém, senão eu vou preso. Afinal de contas, pirataria é crime. Eu Ah, faço isso. vou demorar, então tá aí, tá na mão, tá indo, o livro é meio pesadinho. A página que nós estamos trabalhando é a 324, beleza? Então, 324. Você pode dar uma olhadinha lá, caso você queira, né, ajuda. Eu vou escrever. Bem, já tá aqui bonitinho. Então, vou também enviar o que eu fiz, vai que te ajuda, né? Tenta me enviar como se fosse para provinha. Desenhos grandes, né? Não se esqueça. Pode ocupar a folha toda aí. Vou fazer aqui, professor. Você falou alguma coisa, cara? Vou fazer aqui. Ah, beleza, show.
Te mandei, professor. Belezita. Vamos ver aqui. Eu só achei interessante que você curte uns números trans, cara. Esse 2 aqui, ele acha que é um 3. Loucura, Vixe, né? caralho. Número Eita, trans. É isso aí. calma aí, professor. Calma aí. Viagem. Arrumei já. Show de bola. Então tá bom, velho. Vamos ver se tu se vira sem eu ficar dando diquinha. Tenta ver se tu consegue fazer. Eu só quero reclamar de uma coisa que eu sou chato pro caramba. Você não fez desenho, né? Talvez teu professor fique meio bolado com isso na hora da prova. Veja, nós estamos treinando tudo aqui, né? Não só a parte matemática, a parte interpretativa também. Então, tenta fazer um desenho nessa aqui também, apesar de que o desenho já tá meio que feito, né? Beleza? Beleza. Então, faz aí e manda pra nós.
Professor, nesse exercício eu uso a fórmula lá que o meu professor me deu? E você tem que usar a fórmula. Bem, o que que está sendo pedido aqui? Determine o índice de refração do meio X, certo? Se ele Certo. te pediu o índice de refração, tu tens que escolher, tu tens que usar uma equação que tenha índice de refração. A lei de Snell, aquela que a gente estava usando. Ele te deu ângulos e tudo mais. Quanto à velocidade, bem, está no livro, mas eu coloco de novo. Uma vez que você tiver o índice de refração, índice de refração é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade do meio. Então, primeiro tu encontra o índice de refração, depois tu se preocupa com a velocidade, beleza? Beleza.
Professor, eu não tô muito certo na minha resposta, não. Você pode fazer para me mostrar? Te Cara, mandar essa no... conta é igual a outra. Qual que é o problema? Não sei, professor, tá meio estranho aqui. Faz aí e me manda a foto. Vamos ver. Ahn, Você achou o índice de refração 1/raiz de 2. Beleza. Bem, de modo geral, na física, a gente não gosta de usar a raiz mesmo. Por isso que eu até acho estranho o livro deixar dessa forma. Mas, não tem problema nenhum. 1/raiz de 2 é um número. Se... Deixa eu voltar esse negócio aqui. Só trava quando não é para travar. Se você não gosta do número 1/raiz de 2, racionaliza ele, que nem ele ensinaram pra gente quando a gente era criança. 1/raiz de 2, daí você multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2/2. Isso é a mesma coisa que isso. E tá tudo certo, esse é o teu valor, tá certinho. NB é isso mesmo. Raiz de 2/2. Ah, NB é raiz de 2/2. Muito bem. Agora que a gente tem. O problema é que tá certa a ordem das coisas aqui? Acho que não, né? Vamos lá. Pode ser que eu esteja errado, né? Na é o vácuo, é 1. Então, 1 vezes meio, beleza, certinho. É igual ao NB, que a gente não sabe, vezes isso aqui. Daí, ficou 1 igual a NB vezes raiz de 2. Tá tudo certo. Daí, agora, você procurou a velocidade. E daí você usou a fórmula que eu falei. E a velocidade também deu um valor que, na minha cabeça, tá meio esquisito. Se você reparou que os valores não faziam sentido porque, por exemplo, está maior que a velocidade da luz e aqui também está menor que 1, né? Concordo com você, as respostas estão estranhas. O problema é que quando eu olho essa conta... Ah, já sei. Parabéns por ter reparado que a sua conta, as respostas não faziam sentido, mas é porque você esqueceu uma coisa que eu te falei. O ângulo que a gente usa não é o ângulo com a horizontal, é o ângulo com a vertical. Eu te falei isso, lembra? Entendi, é por isso que tinha 60, né? Porque era 30 menos 90. Bem, o fato de ter ou não ter 60 aqui, dane-se. Porque tem o 30 e tu não vai usar para nada. O que importa é a matéria, e a matéria, como eu expliquei lá em cima, nos diz que a gente tem que usar esse ângulo aqui. E aqui é 45 mesmo. Beleza? Beleza, professor. Veja, tinha o 60 eu não usei. Agora tu não vai usar o 30. Ele pode, ou ele pode dar a informação que ele quiser, sacou? Tu tem que ficar esperto com o que de fato tu tens que usar. Mas o legal é se tu reparou isso aqui, por exemplo. Isso aqui não faz sentido. Primeiro, a gente está falando de velocidade, metro por segundo. Mas de toda forma, você nunca pode ter uma velocidade maior que a velocidade da luz. E raiz de 2 vezes a velocidade da luz vai dar um número maior que a velocidade da luz. Então não pode, isso aqui não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido, esse índice de refração aqui. Ou que tu usou, tanto faz. Por quê? Porque eu também falei durante a aula que o índice de refração ele tem que ser sempre menor que 1.
Ou melhor, desculpa, tem que ser maior que um. Como isso aqui é maior que um, também não vale. Isso tudo está no livro. E eu falei. Ok? Então, de novo, eu falei sobre isso também. Pode ser que num problema ele te dê ângulo que não é com a vertical, mas você vai ter que colocar o ângulo com a vertical. Beleza? Beleza, professor. Show de bola. Top. Então tá bom. Isso aí fica como tarefinha, se tu quiser fazer as outras da lista também. Mas não se Valeu, estresse muito com isso aí. Vamos ver o que vai cair nessa tua prova, né? A gente se fala amanhã, beleza? até, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.